sou Ricardo Moretti, eu sou professor do Programa de Planejamento e Gestão do Território aqui da Universidade Federal do ABC. Bom, a partir da tragédia que aconteceu no prédio ali no Largo do Paissandu, é natural que a gente pense, será que situações parecidas podem acontecer em outros prédios que estão ocupados no centro de São Paulo? Acho que ninguém fica tranquilo com a perspectiva de que novos acidentes dessa magnitude possam acontecer. Agora, é preciso bastante atenção com relação ao que vem a ser feito com relação a esses outros prédios ocupados. Isso por quê? Porque a gente tem que lembrar que prédios altos vêm sendo construídos em São Paulo há cerca de 100 anos. Prédios altos já vêm sendo construídos. E esses prédios mais antigos foram construídos numa época em que o conceito, as exigências de construção eram completamente diferentes das que são hoje. Então, isso não acontece só em São Paulo, né? Se você quiser aplicar as modernas normas de acessibilidade ou de segurança para incêndios em Paris, você vai chegar à conclusão que é melhor demolir a cidade de Paris. Se você aplicar ao centro da cidade de São Paulo os parâmetros normativos, as últimas normas de prevenção de incêndios, você vai chegar à conclusão que praticamente todos os prédios antigos têm uma situação que contraria essa legislação. Então, existe, como já várias vezes se apresenta, um grande desafio que é dar uso para esse patrimônio que a sociedade produziu, que são os prédios históricos, são os prédios que foram construídos ao longo do tempo. E dar uso para esses prédios mais antigos é um exercício de você gradativamente qualificar as condições de segurança. Então, não se trata de fazer com que o prédio se adapte a uma norma que foi editada 100 anos atrás, mas é um outro pensamento, é um pensamento de identificar para aquela situação que está ali presente, quais os passos que eu posso dar para melhorar as condições de segurança. É um raciocínio bastante diferente. E esse raciocínio será absolutamente estratégico no caso dos prédios ocupados em São Paulo. Isso por quê? Porque se eu tiver um olhar duro, olhar se os prédios atendem às normas, eu chegaria à conclusão de que nenhum deles atende às normas atuais. Mas aí eu teria que desocupar não somente os prédios ocupados, mas praticamente todos os prédios que foram feitos ao longo desse último uso. A partir das primeiras décadas do século XX, nós vamos ter que desativar praticamente o centro da cidade de São Paulo. Então, o procedimento agora é um procedimento proativo, é de gradiente positivo. É de identificar o que nós podemos fazer nos prédios que estão ocupados para que a condição de segurança melhore. Uma postura equivocada nesse momento pode fazer com que a gente traga outros riscos que podem ser muito maiores do que o próprio risco de uma ocorrência nos prédios ocupados. Nesse momento, quem observa a situação da população em situação de rua em São Paulo é uma situação absolutamente dramática. Se a gente fizer uma análise técnica fria da eventual existência de risco, claro, existir significa um risco. Quer dizer, se a gente não conseguir calibrar qual o posicionamento nós vamos tomar, nós vamos trocar um risco por um eventualmente muito maior. Então, a postura nesse momento tem que ser muito cuidadosa e, como eu falei, no sentido de uma construção de uma maior segurança para os prédios que estão ocupados. Ao longo dos anos, a gente teve a oportunidade de levar os alunos da graduação aqui da Universidade Federal do ABC para conhecer o centro de São Paulo. Eu e um grupo grande de professores aqui da universidade fizemos isso.
e inclusive visitar os prédios ocupados. E a gente pôde testemunhar uma coisa que pode ser considerada emocionante, que foi a luta desses moradores que ocuparam os prédios para mudar uma situação terrível que existia nesses prédios abandonados. É fácil imaginar o que você encontra na hora que entra num prédio que ficou 20 anos parado. Você vai encontrar rato, barata, lixo, entulho, né? E esses moradores que ocuparam os prédios, porque não tinham outra alternativa de moradia, porque o salário, historicamente, de quem trabalha, não contempla a possibilidade de adquirir uma moradia, a não ser num sistema informal, num sistema precário, como de certa forma é essa luta de quem ocupa os prédios, vai encontrar nos prédios uma situação terrível que eles vão modificando. Então, essa modificação de melhoria dos prédios, que são quase que um passivo da irresponsabilidade dos donos desses prédios, vai sendo transformada por um trabalho de movimentos que são extremamente organizados. Então, a gente tem tido a oportunidade de interagir com movimentos de moradia, de luta por moradia, que adotam como estratégia dessa luta por uma política pública mais inclusiva a ocupação de prédios, uma postura predominantemente muito responsável e que contribui para a cidade ao invés de prejudicar a cidade. A gente tem visto com muita tristeza na mídia predominante o anúncio como o tratamento muito desrespeitoso aos movimentos de luta por moradia. Isso nos entristece demais, porque no contato que a gente teve ao longo desses anos com esses movimentos, como eu falei anteriormente, é simplesmente emocionante ver a estrutura, a organização, o respeito com que esses movimentos tratam a causa que os une, que é a luta por moradia digna. É um posicionamento absolutamente respeitoso de buscar enfrentar uma situação ao mesmo tempo dramática, que é a ausência de moradia, e por outro lado, usar como estratégia para enfrentar esse dilema que é não ter moradia, um patrimônio edificado, importante, significativo, que está lá abandonado sem cumprir sua função social. Então, tratar como se fossem criminalizar os movimentos nessa altura é uma absoluta injustiça. O que nós precisaríamos nessa altura era premiar esses movimentos com uma política pública que é a bandeira de luta deles. Eles não estão pedindo esmola, eles não estão pedindo para morar de graça. Eles estão pedindo para que esses prédios que estão abandonados sejam recuperados para servir como moradia para a população que trabalha. Não tem ninguém que está lá à toa, nem nada, nem está pedindo. Então, nessa altura, a gente não pode aceitar calado que os movimentos sejam considerados criminosos. Isso é absolutamente inaceitável do ponto de vista de justiça. Quer dizer, essa experiência da vivência dos alunos em contato com os prédios ocupados tem sido riquíssima para a gente. É uma lição de humildade, uma troca de saberes, porque cada visita dessa a gente aprende com os ocupantes dos prédios, com os movimentos organizados, várias lições. Quer dizer, a gente tem recebido, por exemplo, dos alunos, quando voltam das ocupações, depoimentos que são uma marca, quer dizer, uma transformação. Porque se você pega a mídia dominante, trata essa questão como se fossem invasores. Não há nada de invasão ali. Basicamente, o que há é uma luta por uma política pública inclusiva de habitação. Como eu falei, é uma luta por uma política inclusiva que tem como estratégia ocupar prédios que são passivos ambientais pelo descaso, pelo abandono dos proprietários que ali os deixaram por décadas, sem pagar impostos e tudo mais.